Oi galera, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio. Já sabem que esse é um canal com um fundo muito original, não? Uma prancha, um ferro de passar roupa, plancha é espanhol. Uma toalha, televisão, tá tudo assim muito original, né? Então, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vou falar para vocês a minha experiência aqui no Brasil tentando me formar em letras, né? Então vou falar um pouco assim primeiro rápido do meu perfil. Depois vou falar dos estudos de letras e depois do mercado de trabalho para professores, né? Então, vocês sabem, eu sou espanhol. Eu morei muitos anos também na Inglaterra, na Irlanda e na França. Eu falo essas línguas, né? E moro no Brasil faz 10 anos, né? Então, eu cheguei no Brasil, comecei a dar aula, não? E dou aula particular, eu já dei aula em empresas, trabalhei em vários cursos, né? Como eu gostei muito de dar aula, eu queria ir um passo mais na frente, né? Eu queria me formar em letras, né? Aí, se você conseguir a licenciatura, você tem a habilitação do Ministério e pode acessar a empregos melhores. Isso que vamos saber se são melhores ou não. E pode fazer pós-graduação, não? Então era um campo muito grande, né? Então eu não conseguia estudar porque eu trabalhava muito, não? Eu ia longe para uma área da minha cidade. Eu moro no Rio de Janeiro, freguesia, Barra, alguma empresa em outro lugar, algum curso. Até eu trabalhava de segunda de manhã até sábado, 1 hora da tarde. Aí era impossível estudar. E tentar estudar ia significar ficar frustrado. Mas quando chegou a pandemia, tudo mudou. Porque eu já tinha começado a ter alguns alunos online, todos passaram a ser online, e eu comecei a ter tempo. Então vi a minha chance e estava com muita vontade. Então me preparei e eu primeiro comecei letras espanhol. Não vou falar a faculdade, não? Isso não é importante, né? Então, era letras espanhol. Vocês têm que saber que no Brasil tem letras português, tem letras inglês, letras espanhol, letras espanhol-português, letras inglês-português, né? Além de francês, etc. Né? Mas vamos focar nesse que eu falei, né? E depois tem a licenciatura e o bacharelado. Com bacharelado, você pode ser tradutor, pode trabalhar numa editora, né? Pode fazer outros empregos, pode ser muitos, mas para fazer aula, o que a lei pede é a licenciatura, que você tenha a habilitação do Ministério. Aí eu pensei que para mim o melhor era a habilitação, para um dia ser professor numa escola. Então eu comecei com letras espanhol, no português espanhol, só letras espanhol. E comecei primeiro semestre bem, segundo também, porque também pela minha experiência dando aula, tem matérias que eu não preciso estudar, porque eu já conheço, né? Então, eu me di muito bem durante 2 semestres, durante 2 períodos. Aí eu pensei, onde que eu poderia fazer estágio obrigatório? Porque tem que fazer estágio obrigatório no final. Aí percebi que quase não tem escola que tem espanhol, né? Então pensei, eu vou chegar no final, vou precisar do estágio e não vou conseguir. Então não vou me formar. Vou passar para letras em inglês. Porque a maioria das escolas boas são bilíngues, não? Inglês, português. Espanhol tem pouco. Aí passei para letras em inglês. No começo foi difícil, eu não queria muito, porque o espanhol era a minha cultura, a minha língua, era mais fácil. Aí também entrei em inglês. Não tinha muito problema, porque conhecia a língua, mais ou menos a literatura, menos do que a espanhola, mas conhecia. Mesma coisa, aí comecei a me dar bem, mas eu comecei a me sentir também, quando já estava no quarto período, comecei a me sentir muito ansioso, porque eu percebia que o estágio obrigatório eram dois, e eram bem grandes. No meu caso, eram dois de 220 horas. Isso para mim significa que não posso trabalhar, porque para cumprir 220 horas, uma pessoa como eu, que sou casado, que sou pai, eu não posso parar de trabalhar para fazer esse estágio. Então, como que eu vou continuar para depois não me formar de novo? É muito esforço, é muito estresse, né? E ao mesmo tempo, eu fui perdendo
a motivação de ser professor em escola. Porque desde o começo eu entrei em muito grupo de professores, de vagas de professores no Brasil, no Rio, São Paulo, Brasil. E é incrível a quantidade de professores reclamando, salário baixo, pagamento atrasado. Até pouco tempo atrás apareceu uma lista de escolas, né, com problemas, né, que não pagavam direito, enfim, muitos problemas, né? Então eu comecei a perceber, o esforço é grande até terminar a formação. Tem um custo financeiro e tem um custo de perda de tempo. Eu estava esgotado, estava começando a estar muito cansado, né? E a situação financeira minha não ia melhorar, porque eu não ia ganhar mais trabalhando em escola do que dando aula desde casa, né? Só no caso de ir para uma escola muito boa, Urca, Barra da Tijuca, mas eu não tenho condição de ir para lá fazer um período integral hoje, porque eu tenho uma filha pequena, eu tenho que cuidar aqui de coisas de casa, da minha filha, né? Eu tenho meus alunos, né? Então, cheguei num nível que não aguentava mais. Já eu não percebi até que ponto eu estava estressado, porque eu conseguia dormir. Então você acha, é a vida normal, você tem uma filha pequena, você tem que trabalhar, está estudando, é o estresse normal. Só que meu peso não parava de aumentar. E não me sentia com força para fazer uma dieta. Era uma coisa muito, muito esquisita. Eu nunca tinha sentido uma coisa assim. Aí quando atingi 99 quilos, nunca jamais tinha pensado isso, que meu peso agora mais ou menos está assim. Então agora eu já estou na dieta, já comecei, mas ainda não está baixando muito, está começando. Aí fui no endocrinologista, nutricionista, aí já vi que eu tinha que levar a sério o negócio do peso. E com o estresse, o custo e minha situação, comecei a pensar, será que vale a pena continuar? Então eu comecei a dar olhada em outros cursos. Será que outros cursos de letras também? Aí di uma olhada em letras português e inglês ou português e espanhol. O que acontece? Isso é importante, o que eu vou falar agora. Se você faz só letras em inglês, tem que fazer teus estágios, porque são vários, todos em inglês. E as escolas não vão ter bastantes horas para isso. Tem exceções, mas eu liguei para várias escolas e foi minha primeira grande dúvida. Falavam, quantas horas? Tá, você pode vir aqui, eu posso contratar você, mas acho que você não vai atingir só com inglês 220. Aí já, outro problema. Tudo eram problemas, né? E aí quando eu olhei outras faculdades que tinham português e inglês, aí pensei, tá, com português e inglês, eu vou para outra faculdade e consigo. Só que nas outras faculdades não tem 2 estágios tão grandes, tem 4 menores. Aí eu pensava, tá, então faço aos poucos e continuo estudando e depois posso trabalhar ainda um pouco, né? Só que eram 4 estágios menores, mas se você junta as horas dos 4 estágios, sumava mais que os outros 2. Então, eu estava esgotado, eu estava com compulsão alimentar, estava pagando um curso, que é o curso, não? É mesmo EAD que é mais barato, mas também tem um custo e vai aumentando. E não sabia se ia fazer estágio, não sabia como ia fazer, do jeito nenhum batia com a minha rotina. Então não achei mais sentido, né? Então, infelizmente, decidi parar. E hoje eu me sinto muito mais relaxado. Eu acho que criei uma tensão aqui na minha cabeça que era demais e eu não estava percebendo, né? Agora estou me cuidando da dieta. Eu tenho meus alunos e eu ganho mais do que numa escola. Então, não entendo o sentido. Eu entendo muitas pessoas que fazem letras e depois estão frustradas, né? A situação do mercado de trabalho é bem difícil. Se vocês querem estudar letras, se são novos, têm tempo, não têm que cuidar da família, podem fazer estágio, vai para frente. Mas se formem bem, tentem pegar uma certificação internacional. Tentem ir para lugares bons, que não é fácil, tem muita concorrência, mas por isso que eu falo, se preparem bem. O caminho não é fácil, o prêmio depende, não? Deve ter sorte, deve estar qualificado, não? E essa foi a minha experiência. É mais focada, é para todo mundo, né? Para você saber a diferença entre letras em inglês ou letras português em inglês, o problema dos estágios.
TCC, no meu caso, acho que não tinha. Já era no final, né? Mas isso seria outra coisa adicionada, não? A minha mensagem é para vocês entenderem o que é letras, e especialmente para as pessoas que já na vida adulta, que tem muitos, são experientes, têm uma família e eles querem começar a estudar, os problemas que vão enfrentar. Porque eu investi 2 anos, eu me dei muito bem, tirei notas muito boas, mas já chegou um ponto que eu não conseguia. Então eu tranquei. Vou voltar? Não vou voltar? Pensei muito sobre o assunto. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, né? Mas está difícil eu voltar. Porque seria voltar a esse nível de estresse. Talvez no futuro. Aí não sei se as matérias vão ser válidas ainda. Então, essa foi a minha experiência. Espero que seja útil para vocês. Entendam, vocês já sabem, né, que a situação do professor não é fácil, mas pode conseguir, não? Tem que tentar, mas se preparem para estar bem qualificados, não errem na escolha da sua faculdade, né? Pela metodologia, pelo estágio, pelo fato de ser só inglês, ou só espanhol, ou português-inglês, ou só português, né? Distintas combinações. E o bacharelado, que para mim era uma opção, não? Tinha um bacharelado numa faculdade que eu vi que não tinha estágio. Aí eu poderia ter optado por ele, até pensei, mesmo não sei se eu voltar, vou fazer algum dia. Mas é o esforço de novo e depois você termina bacharelado e você não pode dar aula, né? Tem lugar que vai te contratar, mas escola top, não? Procurando um emprego melhor, vai ser muito difícil, talvez quase impossível, só de assistente, uma coisa assim, né? Outra possibilidade, termina o bacharelado e depois descansa e faz licenciatura. Completa, acho que 1 ano e meio, assim. Só que aí demora mais um pouco. Essa é a situação, é o que eu vivi, é o que eu senti. Agora, eu parei, sinto que aprendi. As matérias que eu passei estão comigo, se eu quero voltar. Mas precisava de parar, descansar, refletir. E agora, se eu voltar, eu tenho uma maturidade maior do mercado de trabalho de professores e de como funcionam as faculdades aqui no Brasil. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Qualquer comentário podem deixar aí e especialmente espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.